Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Eu me chamo Adriano Almeida, você está aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando nesta videoaula a lição de número 9, que fala sobre quem é o Espírito Santo. Você que ainda não é inscrito aqui nesse nosso novo canal, que é o canal Pitada de Bíblia, eu peço para você se inscrever, compartilhar aí essas videoaulas se elas estão ajudando você, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando sempre, todo esse material que nós usamos aqui na nossa videoaula estará disponível logo após o vídeo estar disponível. Assim que esse vídeo ele estrear aí no YouTube, você vai poder baixar esse conteúdo gratuitamente, tá? Lá na nossa biblioteca no Telegram. O link vai estar na descrição aí do vídeo, bem como o Instagram dos nossos canais e também o meu Instagram pessoal. Então vai estar aí na descrição, nos acompanhe lá, acompanhe nosso trabalho, nosso dia a dia. Vai ser uma bênção, tá? Ter você por lá conosco e também termos aí mais essa profundidade aí no conhecimento das Escrituras Sagradas. Lá na nossa biblioteca você vai encontrar um vasto acervo literário cristão que vai estar lhe ajudando aí na sua caminhada cristã. Também vou estar deixando o link aqui do nosso e-book que você vai poder adquirir, ok? Nosso e-book fala sobre o batismo no Espírito Santo. Já que a nossa aula é sobre quem é o Espírito Santo, você vai lá, adquirir nosso e-book, tá bem baratinho, você vai ter acesso a um estudo bíblico interessantíssimo sobre o batismo no Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos ler aqui o texto áureo da nossa lição, que está em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na NAA. Diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então aqui nós já vemos que o termo Senhor está sendo aplicado ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Senhor, ou seja, ele é Deus. Logo no texto áureo nós já estamos tendo o impacto dessa revelação bíblica, dessa revelação divina. A nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defender. Já que nós estamos estudando o tema geral das nossas lições, é em defesa da fé cristã, em defesa da fé cristã, em defesa da fé cristã. Então, é necessário, diz a verdade prática, primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo para depois defender essa doutrina. Não tem como nós defendermos a doutrina da identidade do Espírito Santo sem primeiro conhecer quem é o Espírito Santo. Passando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aí o Evangelho do Senhor segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. E capítulo de número 16, versículos 7 a 14. Nos acompanha na leitura em nome de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E isso é um fato. Lá em Gênesis capítulo 1, nós já temos a informação, já nos primeiros versículos, da existência do Espírito Santo. O Espírito Santo movendo-se, pairando sobre a face das águas. E lá em Apocalipse, nós temos o Espírito e a igreja dizendo: vem para o Senhor Jesus. Então, a identidade do Espírito Santo, ela é revelada em toda a Bíblia Sagrada, em toda a literatura sagrada inspirada pelo Senhor Deus. A igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Então nós iremos ver a identidade do Espírito Santo, nós iremos ver as obras divinas do Espírito Santo, nós iremos ver os atributos divinos, as funções, a personalidade do Espírito Santo. Nós iremos ver também as doutrinas que atacaram o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo na história. E nós iremos ver também como essas doutrinas elas se manifestam nos dias de hoje e quais são os grupos religiosos que propagam essas heresias a respeito da bendita pessoa do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Nosso primeiro ponto, nós iremos falar sobre o Consolador. E o nosso primeiro subponto, falar sobre o outro Consolador. Veja só, Jesus disse aos seus discípulos, João 14,16, que nós lemos, que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito, seu paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Veja só o que diz o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus ele estava deixando os seus discípulos, estava voltando para os céus, né? E ele promete que ele enviaria outro, a palavra outro ali, como nos diz aqui o nosso segundo parágrafo, no grego é allos, e significa outro da mesma natureza, outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade. Então, as qualidades que Jesus tem, o Espírito Santo tem. A espécie de Jesus é a espécie do Espírito Santo. A natureza de Jesus é a natureza do Espírito Santo. E logo, se o Senhor Jesus é Deus, como nós já vimos aqui em lições anteriores, o Espírito Santo também é Deus por causa da palavra que o Senhor Jesus usou. O Senhor Jesus estava dizendo: eu vou enviar outro igual a mim para ficar com vocês. Aquilo que o Senhor Jesus foi visivelmente para os seus discípulos, para os apóstolos, o Espírito Santo é de forma invisível para a igreja, para o povo do Senhor Jesus. Passando aqui, o dicionário Vini afirma: o termo allos
expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo não prometeu enviar um héteros, ou seja, enviar um que seria de um tipo diferente. O Senhor Jesus prometeu enviar halos, ou seja, outro como ele, outro igual a ele, outro com os mesmos atributos e qualidades dele, outro tão santo quanto ele. Porque, afinal de contas, apesar de serem três pessoas santíssimas, é apenas um Deus, o único Deus. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o equivocado ensino das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro, ali usado pelo Senhor Jesus, escrito ali pelo apóstolo João, debaixo da inspiração de Deus, não seria halos, seria héteros. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, e o ensino das testemunhas de Jeová a respeito dele estivesse correto, a palavra que o Senhor Jesus usou, que o apóstolo João registra no evangelho que leva seu nome, no capítulo 14, versículo 16, não seria outro consolador, não seria outro, não seria halos, que é do mesmo tipo. O Senhor Jesus e o apóstolo João registraria essa palavra outro como héteros, que significa outro diferente. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Bendito seja o Espírito de Deus para todo sempre. Passando aqui, o nosso segundo ponto fala sobre o paráclito, né? Versículo 16, 7, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Consolador é enviado pelo Pai, é o Pai que envia, porém esse Consolador ele é enviado em nome de Jesus, para ensinar os discípulos, para fazer os discípulos lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar do Filho. É isso que o Espírito Santo ele veio fazer. Ele veio para lembrar os discípulos acerca dos ensinos de Jesus, veio para ensinar os discípulos, no caso, veio para lembrar tudo que Jesus ensinou e veio para testificar de Cristo Jesus. Há uma fala interessante que diz que negar a Santíssima Trindade é negar a própria salvação, porque a salvação foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho na cruz e ela é aplicada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vem e aplica a salvação. Ele é o agente da santificação na igreja. Então o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai em nome do Filho. E ele é alguém igual ao Pai, coigual com o Pai, da mesma forma coigual com o Filho, em poder, em glória, em majestade, em atributos, em obras, em divindade, em tudo. Passando aqui, nosso terceiro subponto, seu uso no Novo Testamento. O termo grego empregado por Jesus para consolador é parácletos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. E esse termo paracleto ou parácleto, que é consolador, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento e nos escritos joaninos. Todas as vezes que essa palavra consolador ou paráclito aparece no Novo Testamento,
ela é empregada por João. 4 dessas 5 vezes, elas se referem ao Espírito Santo, como nos textos de João 14:16, 14:26, 15:26, 16:7. E apenas uma vez ela aparece em 1 João capítulo 2, versículo 1, referindo-se a Cristo Jesus. Interessante esses dados aqui que a lição está nos dando. Aqui nesse quarto ponto, é um quarto ponto assim de apoio, porque esse quarto ponto aqui não tem na lição. A nossa lição termina com o terceiro ponto, falando sobre o seu uso, seu uso no Novo Testamento, e aí já vem para o segundo ponto. Mas nós colocamos aqui porque achamos necessário e interessante falar sobre a identidade do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová, elas negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Elas acreditam que ele é uma força ativa e impessoal. Além de impessoal, ela é uma força impessoal executora da vontade de Jeová. Assim, seus líderes substituíram Espírito de Deus, que em hebraico é Ruach Elohim, por força ativa de Deus. Então, eles pegaram o termo Espírito de Deus, em Gênesis 1:2, onde está Ruach Elohim, e trocaram para força ativa de Deus. Na TNM, que é a tradução do Novo Mundo, a tradução oficial das Testemunhas de Jeová. Os teólogos dessa organização grafam Espírito Santo com letras minúsculas quando aparece, por exemplo, no Novo Testamento. E nas suas publicações e na sua Bíblia oficial. Mas eles escrevem diabo com D maiúsculo nas 34 vezes em que o termo aparece na sua tradução. Então, diabo eles colocam com letra maiúscula, mas Espírito Santo eles colocam com letra minúscula, quando aí não substituem por força ativa de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mateus capítulo 28, versículo 19. Aparece como Deus no Antigo Testamento, atuando na criação do céu e da terra e do ser humano, e inspirando os profetas. Então, quando nós observamos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós podemos ver o Espírito Santo ele atuando na criação, bem como nós podemos ver Deus atuando na criação, bem como também nós podemos ver o Senhor Jesus atuando na criação. E da mesma forma, na criação do ser humano. E também inspirando os profetas. É o Espírito Santo que inspirava os profetas lá no Antigo Testamento. Tanto os profetas que só profetizavam, quanto também os profetas escritores, aqueles que profetizavam e também escreviam, como é o caso de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Passando aqui para o próximo slide. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida do Espírito Santo foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Então, o Senhor Jesus, ele promete que o Espírito Santo ficaria para sempre com os seus discípulos. Então o Espírito Santo é uma pessoa que atuou de forma ativa na criação do mundo, na criação do homem, que inspirou os profetas, que fazia com que os profetas profetizassem a palavra de Deus, que revelava aos profetas.
Então o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele é uma pessoa divina, e como pessoa divina nós iremos ver nesse segundo ponto a sua deidade, seus atributos e suas obras divinas. Nosso primeiro ponto, sua deidade. O Espírito Santo é Deus e é pessoal. Como foi dito acerca do Filho, o mesmo se diz acerca do Espírito Santo. A Bíblia afirma de maneira direta que o Espírito Santo é Deus. Além disso, revela nele os atributos exclusivos da divindade, bem como as obras de Deus. Então, a Bíblia Sagrada vai chamar o Espírito Santo diretamente de Deus, como nós vimos lá no nosso texto áureo. Agora, nosso segundo ponto, nós iremos ver, antes de partir para o nosso segundo ponto, aqui nós iremos ver alguns textos, tá? Alguns textos que mostram o Espírito Santo sendo chamado de Deus de maneira direta nas Escrituras Sagradas. Esse ponto aqui também está no livro de apoio, está no nosso material também que nós deixamos lá no nosso grupo no Telegram. Link na descrição deste vídeo. Êxodo capítulo 17, versículo 7, comparado com Hebreus capítulo 3, versículos 3 a 9. Vamos ler. Porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Isso diz Êxodo capítulo 17, versículo 7. Veja só que eles tentaram o Senhor, Adonai, ou seja, Deus, que aqui refere-se ao Pai, refere-se a Deus, refere-se ao Senhor, enfim, aqui refere-se a Deus. Tentaram a Deus, tentaram o Senhor, que os tirou da terra do Egito. Foi esse que eles tentaram, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Agora Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 9, olha o que nos diz. Por isso, como diz o Espírito Santo. Quem está dizendo é o Espírito Santo, como está grifado aí, né? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Então veja bem, Êxodo capítulo 17, versículo 7 diz que eles tentaram o Senhor, tentaram a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 9, o autor está dizendo que o Espírito Santo está falando que eles tentaram. Então o Espírito Santo está dizendo, eles me tentaram. Eles endureceram o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde o pai de vocês me tentaram, me colocaram à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Se o Espírito Santo não fosse Deus, o Espírito Santo diria, aonde os pais de vocês tentaram a Deus, colocando-o à prova, e viram as obras de Deus durante 40 anos. Ouviram a glória do Pai durante 40 anos. Só que como o Espírito Santo, ele é Deus, ele diz, me tentaram, me colocaram à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. O Antigo Testamento ensina que os filhos de Israel tentaram a Javé. Entretanto, o Novo Testamento afirma que ele é identificado como o Espírito Santo. Juízes capítulo 15, versículo 14, comparado com Juízes capítulo 16, versículo 20. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. O próximo texto. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair
como nas outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Na primeira citação, é o Espírito Santo que se apodera de Sansão, lá no capítulo 15, versículo 14. Já no capítulo 16, versículo 20, afirma que Sansão não sabia que o Deus Javé se havia retirado dele. Passando aqui para o próximo, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito? Ele mentiu a quem? Mentiu ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estava em teu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ele mentiu, veja que Deus e o Espírito Santo, nessa passagem, são uma mesma divindade. Porque Pedro diz, primeiro, você mentiu ao Espírito Santo. Já na segunda fala dele a respeito disso, ele diz, você não mentiu a homens, você mentiu para Deus. Então, Deus e o Espírito Santo, nessa passagem, são uma mesma divindade. Assim como acontece em Juízes, capítulo 15, versículo 14 e capítulo 16, versículo 20. E assim também como acontece em Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E a passagem lá explicada, lá citada em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 9. A mesma coisa está acontecendo aqui. Primeiro o apóstolo diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E depois o mesmo Espírito é chamado de Deus. Então nós estamos vendo aí a divindade do Espírito Santo. O último texto que nós citaremos aqui, dois do Antigo, dois do Novo Testamento. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo aparece como Deus, porque o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja só que coisa interessante. O Deus Trino e Uno habita no crente. O Pai habita no crente, olha só o que diz. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Jesus diz, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então o Pai habita no crente, o Filho também. É o que Jesus diz em João 14, 23. E o Espírito também, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Passando aqui para o nosso segundo ponto, nós iremos ver os atributos e obras divinas do Espírito Santo. Primeiro, aí você vai vendo as referências, anote e depois consulte essas referências. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, o Espírito Santo é todo-poderoso. O Espírito Santo é onipresente, ou seja, o Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo ele é onisciente, ou seja, o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo é eterno, ou seja, ele não tem começo e jamais terá fim. O Espírito Santo é criador, como nós já vimos. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é chamado de Javé. Está aí os textos que você pode comparar depois. O Espírito Santo é aquele que dá a vida eterna. Então, o Espírito Santo salva. O Espírito Santo é o guia do seu povo. O Espírito Santo é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo é aquele que habita nos fiéis. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é fonte de poder e de milagres.
O Espírito Santo é o autor do novo nascimento. O Espírito Santo é o autor da vida. O Espírito Santo é o distribuidor dos dons espirituais. O Espírito Santo é o conhecedor do coração de todos os seres humanos. O Espírito Santo é conhecedor do futuro. O Espírito Santo é salvador. O Espírito Santo é sábio. Então aqui nós podemos ver atributos divinos e obras divinas aplicadas ao Espírito Santo de Deus. Com isso, nós estamos vendo com base na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é Senhor de todas as coisas. Passando aqui para o nosso terceiro subponto, porque aqui é o nosso ponto de apoio, já que nesse nosso segundo subponto nós colocamos da lição o segundo e o terceiro subponto. Então, esse subponto aqui, que é o terceiro, que fala sobre a sua personalidade, é de apoio, que está lá no livro de apoio da nossa lição. A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, pois ele é Deus. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra todas as coisas e ele é inteligente. Ele tem emoção, sensibilidade e também tem vontade. Se o intelecto, a emoção e a vontade não puderem provar a personalidade do Espírito Santo, fica difícil saber o que a liderança das Testemunhas de Jeová entende por personalidade, ou qual a definição que ele dá a esse termo. Porque nós entendemos, isso aí é consenso, tá? Que o intelecto, a emoção e a vontade formam a personalidade. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui intelecto, ele possui emoções, ele possui vontade, além de todas as obras que nós já citamos aqui, muito outras que não tem como nós citarmos aqui, né? E também os seus atributos, as suas qualidades, a sua natureza divina. Então, se as Testemunhas de Jeová não consideram intelecto, emoção e vontade como prova de personalidade, fica difícil saber o que é que eles entendem por personalidade. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade e o Espírito Santo a possui. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Por exemplo, Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda a nós não entristecer o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o Espírito Santo. Os seus atributos pessoais são diversas características da personalidade e qualidades pessoais reveladas na Bíblia do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo regenera o pecador. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo escolhe obreiros. O Espírito Santo julga. O Espírito Santo advoga. O Espírito Santo envia missionários. O Espírito Santo convida. O Espírito Santo intercede pelos salvos. O Espírito Santo impede. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo contende.
ok? Deve ter sido árdua a tarefa para os integrantes da cúpula das Testemunhas de Jeová em lidar com todas essas passagens bíblicas de tal maneira que conseguissem persuadir seus adeptos nessa crença tão desprovida de consistência bíblica que jamais uma pessoa conhecedora da Bíblia admitiria. Então eles tiveram que fazer muito malabarismo aí para conseguir fazer algo parecido com uma lavagem cerebral na mente das pessoas, que fizesse com que elas não conseguissem enxergar essas provas bíblicas, esses textos bíblicos. Imagina a árdua tarefa que eles tiveram para conseguir tal façanha, não é? A divindade do Espírito Santo não nasceu no Concílio de Nicéia, como muitos deles afirmam. Não foi invenção humana, mas é uma verdade que está exarada no livro de Deus. E nele, assim a encontramos e assim cremos. Nós cremos na personalidade, na divindade do Espírito Santo, porque não tem como fugir disso. A Bíblia nos apresenta. Portanto, fica claro à luz da Bíblia que a divindade do Espírito Santo tampouco nasceu no Concílio de Constantinopla em 381. Então a divindade do Espírito Santo não nasceu no Concílio de Nicéia. A personalidade do Espírito Santo não nasceu, a divindade do Espírito Santo também não nasceu no Concílio de Constantinopla. O Espírito Santo sempre foi uma pessoa, o Espírito Santo sempre foi Deus, o Espírito Santo sempre foi o Senhor. O nosso terceiro e último ponto dessa nossa lição de hoje fala sobre heresias antigas e novas. Você viu que nessa lição nós quebramos, o comentarista da lição, os editores, eles quebraram aquela metodologia que já estava vindo, porque no primeiro ponto o autor sempre apresentava a doutrina com base bíblica. No segundo ponto ele apresentava as heresias que negavam essa doutrina que foi apresentada no primeiro ponto na história da igreja. E já no terceiro ponto ele apresentava como essas heresias se apresentam hoje. Só que aqui ele decidiu trabalhar um pouco mais a questão da doutrina do Espírito Santo, até porque, pelo que eu percebi aqui, é apenas uma lição, é apenas essa lição que vai falar do Espírito Santo, é apenas essa lição. Então ele aproveitou e colocou no primeiro ponto e no segundo ponto para falar sobre a doutrina do Espírito Santo de maneira bem básica, bem simples. E no terceiro ponto, ele vai falar sobre as heresias que ameaçaram essa doutrina durante a história, que atacaram essa doutrina no decorrer da história, e como essas heresias se apresentam hoje. Então já percebemos aqui que a partir da lição 9 houve uma nova forma de abordagem nas lições bíblicas. Vamos lá. As primeiras heresias. Os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, porque como nós já vimos, o foco do debate estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas, produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Então veja bem, na mente desses arianistas, Deus ele criou o Filho é criado, o Filho é uma criatura, então na mente deles, tá? Isso aqui não tem sustentação bíblica. Então o Pai criou o Filho. E o Pai pediu para o Filho criar o Espírito Santo. Então tem aí uma hierarquia. Primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo. Mostrando assim que o Espírito Santo é menor que o Filho é menor do que o Pai. Então o Pai é o maior de todos, o Espírito Santo é menor que o Pai, maior que o Senhor Jesus no caso, né? É menor que o Pai, maior que o Espírito Santo é menor do que o Pai, menor do que o Filho, mas ele aí é maior do que os anjos, maior do que os homens,
maior do que a criação. Então veja que pensamento equivocado. Eles tratam o Senhor Jesus e bem como o Espírito Santo como meras criaturas de Deus. Então nesse caso a salvação dependeria de uma criatura. Vamos lá. Os tropicianos eram uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, que é figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Os pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, falar contra. Então eles falavam contra o Espírito Santo. Eles eram os opositores do Espírito Santo. E provavelmente aqui, vamos aqui, provavelmente, já que eles eram chamados como falar mal, falar contra o Espírito Santo, não é difícil que esse grupo chegou a blasfemar do Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. As heresias da atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová, como já vimos, é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. O que diz respeito a Jesus, eles negam a divindade de Jesus, que Jesus é Deus igual ao Pai. Eles negam isso. No que diz respeito ao Espírito Santo, eles negam não somente a divindade, mas também a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, eles grafam seu nome com letras minúsculas, como nós já vimos. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui Espírito de Deus por força ativa de Deus em Gênesis 1:2, como nós já tivemos a oportunidade de ver. E aqui nós temos um outro exemplo de modificação dos textos. Quando em Atos 2:4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles gravam o Espírito Santo com letras minúsculas. A expressão hebraica Ruá Elohim, que é Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem de Gênesis 1:2, a TNM traduziu por força ativa de Deus. Então, esse termo, Ruá Elohim, Espírito de Deus, ele aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E dessas 11 vezes que aparece, a TNM decidiu substituir o termo Espírito de Deus. Somente nessa passagem, eles foram e colocaram força ativa de Deus. Colocaram força ativa de Deus. Até porque, se a Bíblia não dá base para a crença, modifica-se a Bíblia. Coloque as nossas ideias na Bíblia. Vamos mudar a Bíblia, vamos mudar os termos bíblicos, vamos fazer mudanças leves, sutis, que poucas pessoas perceberão. Como, por exemplo, colocar o nome Espírito Santo minúsculo, como pegar a palavra Espírito de Deus, lá em Gênesis 1:2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos mudar e vamos colocar a força ativa de Deus. Pois é, meus irmãos, terrível, não é? Deus nos guarde, que Deus nos livre. A tradução do Novo Mundo traz no versículo 17, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós estamos tratando desse texto, tá? Só para você não se perder aí. A tradução do Novo Mundo traz no versículo 17 o seguinte: Jeová é o Espírito. Aqui tem um errozinho deles, ao eles colocarem Jeová, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego não aparece no Novo Testamento em nenhuma ocorrência o tetragrama. Ou seja, esse nome traduzido aí por Jeová, tá? Jeová, Javé, Senhor, todos em letra maiúscula. Não aparece no Novo Testamento. E eles colocaram lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, eles colocaram assim: Jeová é Espírito. E no versículo 18, eles colocaram o seguinte: exatamente como Jeová, o Espírito. Assim, olha só como fica. Ora,
Jeová é o Espírito. E onde está o Espírito de Jeová, ali a liberdade. E todos nós, ao passo que com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória de Jeová, somos transformados nessa mesma imagem, com mais e mais glória, exatamente como Jeová, o Espírito, faz. Interessante, não é? Você não entendeu? No próximo slide nós explicamos. O fato é que seus editores introduziram indevidamente 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento, que eles chamam de escrituras gregas cristãs, visto que o tetragrama Yud-He-Vav-He não aparece uma vez sequer nos manuscritos gregos do Novo Testamento. No entanto, agora são obrigados a admitir que sua versão oficial afirma que o Espírito Santo é Jeová. O fato é que seus editores introduziram indevidamente essas 237 vezes o nome Jeová lá. E agora eles são obrigados a admitir que sua versão oficial. Mas aí pode-se dizer, aonde é que eles admitem isso? Bem aqui, ó, olha só. Na tradução Novo Mundo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Exatamente como Jeová, o Espírito. Jeová, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 17, capítulo 3, versículo 17 e 18. No 17 ele diz que Jeová é o Espírito. E no 18 eles dizem que Jeová, o Espírito. Então eles têm que colocar aí, né? Tem que afirmar na sua tradução oficial, tem que admitir que eles afirmaram que o Espírito Santo é Jeová. Eles afirmaram isso. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Olha só. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Não sou fluente, né? Vamos lá. Eles interpretam essa passagem corânica, ou seja, do Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Então eles dizem que esse Paracleto, no caso, seria, né, o profeta deles. Vamos continuar aqui a leitura. Eles confundem a palavra grega Períclitos, que significa renomado ao redor, ilustre, com Parácletos. Então eles confundem essas duas palavras gregas, Períclitos com Parácletos. Assim, eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Veja só. Eles dizem que Maomé é o Consolador que Jesus prometeu, por causa de uma confusão das palavras gregas, Períclitos com Parácletos. Agora, tem um dado interessante aqui na nossa lição, que essa palavra, Períclitos, não é uma palavra bíblica, porque ela não aparece em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Não aparece essa palavra, então essa crença é estranha, isso é uma heresia. Aí é atribuído a uma pessoa, a um ser humano mortal, finito, o nome, o título de uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Então, que o Senhor Deus possa ter misericórdia, né? Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo.
A promessa do Senhor Jesus é que para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Então, o Consolador que Jesus prometeu não pode ser um ser mortal, não pode ser um ser finito. Tem que ser um ser infinito, porque ele ficaria para sempre com os discípulos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, dessa forma, o Espírito Santo testifica de Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo fala a respeito de Cristo. O Espírito Santo manifesta o Cristo espiritual. O Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, que está vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Não pode ser Maomé. É impossível ser Maomé, tá? Então tá aí como refutar aí essa heresia, esse ensino errado. Aplicação da nossa lição. Não podemos dar ouvidos a nenhum ensino que enfraqueça a personalidade do Espírito Santo, seu caráter capacitador, bem como sua obra regeneradora e santificadora. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, foi nos dado pelo Filho para nos guiar, consolar e capacitar. Conclusão da nossa lição de hoje. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, fazendo tais obras. Então nós não negamos a divindade, a personalidade do Espírito Santo, nós adoramos a Ele porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, bendito para sempre. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só deixar no comentário que nós estaremos aí explicando. Então até a próxima aula, que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus de Nazaré, aquele que nos dá o Espírito Santo.